Sou Fábio Saba, sou profissional de educação física, trabalho nessa área há mais de 20 anos, eu já perdi a conta, não sei direito, mas é mais de 20 anos, acho que uns 23 anos, e sou muito feliz nessa profissão, não saberia fazer outra coisa, não saberia escolher outra coisa melhor. Então eu acho que a educação física hoje ela está presente na vida das pessoas de uma forma geral, de forma direta ou indireta, e profissionalmente sou muito feliz porque eu acho que eu consegui encontrar uma coisa da qual eu amo de paixão, eu tenho o maior prazer em fazer educação física no dia a dia. Eu acredito que a educação física, hoje, o grande papel dela é contribuir na mudança de comportamento das pessoas, né? A educação física é muito mais do que o esporte, do que o exercício físico, do que a ginástica, do que a musculação, do que o treinamento personalizado, do que a educação física escolar. A educação física é uma ferramenta de mudança de comportamento das pessoas. A educação física ela contribui realmente para as pessoas encontrarem uma forma melhor de viver no seu dia a dia. A tecnologia, a sociedade cada vez mais competitiva, essa sociedade capitalista que faz a gente pensar e repensar milhares de vezes os nossos hábitos, né? Ela nos ajuda realmente a fraquejar em relação à nossa existência, o nosso modelo de viver. A educação física vem contribuir realmente nesse sentido, de nos resgatar a valores muito mais importantes no sentido da vida. E eu acredito que esse é o grande valor da educação física. E a mudança de comportamento, que tanto a gente fala, o mais difícil não é mudar, não é adquirir hábitos novos, né? A maior dificuldade é deixar os hábitos velhos, né, que a gente tem, os hábitos que a gente precisa mudar. E a maior dificuldade é deixar aqueles que estão enraizados dentro da gente. E a educação física ela contribui nisso, né? A gente sabe que, por exemplo, o exercício regular contribui, por exemplo, também no comportamento de uma boa alimentação, melhora também o sono, melhora uma série de outros fatores. A educação física, por meio do exercício físico, ela ajuda muito, ela leva junto com ela outros desses hábitos que realmente favorecem demais essa mudança de comportamento. Então eu acredito muito que a educação física seja a profissão do futuro, se já não é do presente, né? Ao meu ver mas eu acredito que a sociedade começa a entender isso e começa a valorizar cada vez mais nessa linha de pensamento. Então eu, como falei para vocês, eu acho que isso é uma grande ferramenta. Hoje o Brasil tem mais de 700 faculdades de educação física, não é pouco, né? Mesmo pelo tamanho do Brasil, mas não é pouco. E a gente sabe o quanto esse mercado vem crescendo, o quanto a sociedade está olhando para esse mercado, né? O quanto hoje a profissão da educação física é regulamentada, ela tem conselhos, isso é um início, né? Eu acho que vale a pena a gente deixar isso muito claro, porque nós passamos por vários problemas, como outras profissões, como outros mercados, mas nós somos muito jovens, a gente está buscando a nossa identidade ainda, né? E eu acho que o profissional de educação física, né, para você que está pensando na educação física, para você que está começando a educação física ou que já está há um tempo na educação física, é importante entender qual é o seu papel, né? O seu papel nesse sentido de se posicionar como professor, como educador, como profissional. E eu acho que todas essas três palavras, o professor, o educador, o profissional, elas estão integradas numa única pessoa, que eu acredito que são os profissionais que realmente fazem a coisa acontecer. E a gente só se preocupa realmente com aquele profissional que não é um profissional, que não é um educador e que não é um professor. É aquele profissional que se coloca como instrutor. O instrutor, na verdade, é um reprodutor de movimento, é um reprodutor de coisas que outros criaram, que outros inventaram e que ele não interage com a informação, não transforma essa informação em conhecimento para ele mesmo. Então, na hora dele levar isso ao outro, ou aos outros, ele tem dificuldade, ele não leva com tanto conhecimento. E quando a gente leva uma informação, um novo conhecimento para outras pessoas, sem ter isso muito bem trabalhado dentro da gente, a gente tem uma dificuldade muito grande de convencer as pessoas. A gente só vai mudar o comportamento das pessoas, que é o grande papel que nós falamos, quando nós realmente conhecemos o que a gente faz. Essa é a grande questão. E o profissional hoje de educação física, ele precisa caminhar nessa linha. E acredito que a educação física hoje, ela, para esse profissional, né, para você que está começando ou que já tem bagagem, que já tem experiência, você tem que combinar duas coisas muito importantes. A primeira delas é a competência técnica, é aprofundar no seu conhecimento técnico em relação à modalidade ou à área que você escolher dentro da educação física. Então o conhecimento profundo, verticalizado dentro dessa área, né, na questão técnica, ele é fundamental. Só que hoje a gente sabe que a educação, de maneira geral, ela sempre tem as suas falhas, né? E dentro da educação física a gente precisa evoluir, a gente tem as nossas falhas também,
E além dessa competência técnica, da qual essa é trabalhada dentro das universidades, dentro das faculdades brasileiras, ela é bem trabalhada, ela pode ser melhor trabalhada, né? E eu acredito que o profissional, ele não pode colocar a culpa da sua má formação ou da sua razoável formação na universidade ou na faculdade. Isso é uma responsabilidade dele, né, da qual você aí tem a sua responsabilidade de correr atrás, de buscar informações cada vez mais coerentes, competentes, aprofundadas, né? Então não dá para culpar o outro, né, terceirizar o problema, né? A gente tem que assumir essa responsabilidade. Então a competência técnica é a primeira. E a segunda é o que a gente chama de competência comportamental. Por exemplo, as faculdades não nos ensinam, elas não nos ajudam as competências, a conhecer as competências comportamentais. Quais são as competências comportamentais? Um bom planejamento de carreira, uma boa flexibilidade nas relações humanas, uma boa técnica de comunicação verbal, não verbal, exercício diário da liderança, a cultura da qualidade do atendimento às pessoas, né? O saber trabalhar sob pressão. Pressão faz parte do dia nosso, do nosso dia a dia, né? A gente vive numa pressão, todo mundo tem conta para pagar, né? Então essas competências comportamentais, quando combinadas e bem combinadas com as competências técnicas, elas vão reunir aí um profissional preparado para o mercado, preparado para enfrentar, né, esse mercado que está aberto, precisando ser convencido do exercício físico, porque todas as pessoas hoje estão abertas e precisam do nosso apoio, do nosso trabalho em relação ao exercício. Elas precisam ser convencidas disso, elas sabem que é importante. A gente só precisa melhorar cada vez mais a nossa competência ou as nossas competências para realmente seduzi-las, né, e ajudá-las a mudarem esses hábitos, esses comportamentos. Esse é o grande papel do profissional de educação física. Mas não vamos terceirizar o problema, não vamos colocar a culpa no outro, vamos assumir essa responsabilidade, porque isso está dentro de cada um de nós. Então ficar falando que o chefe não ajuda, porque o lugar que a gente trabalha não investe na gente, isso não existe, né? O profissional, ele tem que investir. Eu particularmente só vou investir num profissional se eu perceber que ele já investe nele mesmo, porque se ele não investir nele, eu não vou investir nele. É ele que vai ter que demonstrar esse princípio, inicialmente, né? E eu acho que um outro ponto muito importante que a educação física trabalha e que ela precisa cada vez mais estar sendo observada é sobre a ótica dos valores pessoais, né? E aí eu digo isso para você. Aquelas lições que a gente aprende em casa, com papai, com mamãe, com vovô, com vovó, com titio, com titia, elas são fundamentais. Eu estou falando de princípios, eu estou falando de valores pessoais, né? De ética, né? de moral, de questões que são importantes. As pessoas falarem e cumprirem, né? Serem pontuais, por exemplo, nas suas atitudes, nos seus comportamentos. Eu acho que esse é uma grande necessidade. A educação física, se a gente quer mudar o comportamento de alguém, a gente tem que dar exemplo. E para a gente dar exemplo, a gente tem que realmente ter muito forte, muito enraizado dentro da gente a personalidade, o caráter, princípios, né, como ética, como moral, bem trabalhados. E eu acho que um outro ponto importante, que se você quer ser um bom profissional de educação física, ser um bom educador, um bom professor, você vai ter que gerar uma coisa chamada comprometimento. Então, não vai ser difícil para vocês, professores, conquistarem alunos, mas eu posso garantir que vai ser muito difícil para vocês manterem os alunos conquistados no dia a dia com vocês. Essa é a grande dificuldade da nossa área, né? É fidelizar o aluno, né? Trabalhar em prol da aderência, fazer com que eles adiram ao processo do exercício físico. Esse é o grande desafio. E para isso, a gente tem uma dicasinha para vocês. Nós temos 4 palavrinhas mágicas no processo. A gente tem o comprometimento, que é o ápice do relacionamento entre duas pessoas. Quando as pessoas estão comprometidas com as outras, realmente ali nós estamos falando do ápice do relacionamento. Como é que a gente chega nesse comprometimento? Com confiança. Ou seja, a gente só vai se comprometer com alguém se a gente confiar nesse alguém. Se a gente não confiar nesse alguém, a gente não se compromete com ele. Como é que faz para gerar confiança? Para chegar a ter confiança nas pessoas, a gente vai ter que ter respeito. Você só vai ter confiança em alguém se você respeitar essa pessoa. E como é que você constrói respeito no relacionamento? Com atitudes positivas, né? Então são 4 palavrinhas mágicas, vamos entender. Se você tem atitudes positivas com essa pessoa, ou com essas pessoas, com o tempo você vai ser respeitado. E com o tempo que você tem de respeito com essas pessoas, vai gerar confiança.
E essa confiança com o tempo vai gerar o quê? Comprometimento, que é o ápice do relacionamento entre duas pessoas. Ou seja, tudo começa com atitude positiva. Atitude é um sorriso sincero, é ser pontual nos seus compromissos, é cumprir com aquilo que você se comprometeu com as pessoas, e aí que começa tudo. É assim que a gente vai realmente chegar lá e ter realmente o comprometimento do outro para com a gente. Porque não esperem que o outro se comprometa com você, se você não se comprometer com o outro.